O Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Essa é a árvore genealógica de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó. Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zerá. A mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom. Esrom foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Naasson. Naasson foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz. A mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed. A mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi, e Davi tornou-se rei. Davi foi pai de Salomão, a mulher de Urias foi sua mãe. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jorão. Jorão foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e de seus irmãos. Foi nessa época que o povo foi levado para o exílio na Babilônia. Depois que o exílio na Babilônia terminou, Jeconias foi pai de Salatiel. Salatiel foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde. Abiúde foi pai de Eliaquim. Eliaquim foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque. Sadoque foi pai de Aquim. Aquim foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Matã. Matã foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria. Maria, que foi a mãe de Jesus. Jesus foi chamado o Cristo. Houve 14 gerações de Abraão a Davi, mais 14 de Davi ao exílio da Babilônia, e outras 14 do exílio na Babilônia até Cristo. O nascimento de Jesus aconteceu assim. Sua mãe Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que se casassem, José descobriu que ela estava grávida. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. José se sentiu envergonhado, mas como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com discrição, de modo que Maria não passasse por humilhação pública. Enquanto pensava no que fazer, ele teve um sonho e no sonho o anjo de Deus falou: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar. Maria está grávida pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você, José, a ele dará o nome de Jesus. Deus salva, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Era o cumprimento da palavra do profeta. Prestem atenção, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco em hebraico. Então José acordou e fez exatamente o que o anjo de Deus lhe havia ordenado no sonho. Casou-se com Maria. Entretanto, não consumou o casamento enquanto ela não teve o menino a quem chamou Jesus. Mateus capítulo 2. Os sábios do Oriente. Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios vindo do Oriente chegou a Jerusalém.
Eles perguntavam: onde poderemos encontrar e homenagear o recém-nascido Rei dos Judeus? Observamos no céu do Oriente a estrela que marcou o seu nascimento. Fizemos esta peregrinação para adorá-lo. Quando ficou sabendo disso, Herodes ficou apavorado. Não só ele, mas também quase toda Jerusalém. Herodes não perdeu tempo. Reuniu os sacerdotes e também quase os líderes religiosos da cidade e perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, no território de Judá. O profeta Miqueias escreveu claramente a respeito. Ó Belém, na terra de Judá, não será mais desprestigiada. De suas colinas virá o líder que irá pastorear e governar meu povo, meu Israel. Herodes então convocou uma reunião secreta com os próprios sábios. Fingindo-se devoto, conseguiu que o informassem da época exata que a estrela aparecera. Então, contou a eles sobre a profecia a respeito de Belém e pediu: tratem de encontrar essa criança. Procurem em toda a parte e assim que a encontrarem me avisem, pois quero me ajuntar a vocês quando forem adorá-la. Instruídos pelo rei, eles partiram. Logo depois, a estrela apareceu outra vez. A mesma que eles tinham visto no céu do Oriente. Ela os guiou até o lugar em que estava a criança. Eles mal podiam conter a alegria. Estavam no lugar certo. Haviam chegado na hora certa. Entraram na casa e viram o bebê nos braços de Maria, sua mãe. Num gesto de submissão, ajoelharam-se e o adoraram. Em seguida, abriram a bagagem e entregaram os presentes: ouro, incenso, mirra. Depois, num sonho, foram advertidos a não dizer nada a Herodes. Por isso, na hora de voltar para sua terra, tomaram outro caminho e partiram sem ser vistos. Depois que os sábios partiram, o anjo de Deus apareceu outra vez a José num sonho e ordenou: levante-se, pegue o bebê e sua mãe e fujam para o Egito. Fiquem lá até que recebam notícias. Herodes está perseguindo a criança e quer matá-la. José obedeceu. Na escuridão da noite, levantou-se e pegou o bebê e sua mãe, prosseguiram viagem e foram até o Egito. Eles viveram lá no Egito até a morte de Herodes. Esse exílio cumpriu o que Oséias havia profetizado: do Egito chamei meu filho. Herodes ficou furioso ao saber que os sábios o haviam enganado e ordenou o assassinato de todos os meninos de até 2 anos de idade que viviam em Belém e nas colinas ao redor, idade escolhida com base na palavra dos sábios. Assim, a palavra de Jeremias se cumpriu. Ouviu-se um som em Ramá de choro e muito lamento. É Raquel chorando por seus filhos. É Raquel recusando receber consolo. Seus filhos se foram, estão mortos e enterrados. Depois disso, quando Herodes morreu, o anjo de Deus apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, pegue a criança e sua mãe e voltem para Israel. Todos que queriam matar a criança estão mortos. José obedeceu, levantou-se, pegou a criança e sua mãe e eles voltaram para Israel. Mas quando ele soube que Arquelau sucedera seu pai Herodes como rei da Judéia, ficou com medo de ir para lá. Mais uma vez, orientado em sonho, rumou para as colinas da Galileia. Ao chegar ali, foi morar na aldeia de Nazaré.
Essa mudança foi o cumprimento das seguintes palavras proféticas: Ele será chamado Nazareno.